Bom dia, galerinha da primeira série, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem. Bom, na aula de hoje a gente vai fazer a correção de alguns exercícios, ok? E depois a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Bom, galerinha, vamos corrigir dois exercícios lá na página 21 do livro de atividades, ok? Exercício 21. Ele diz que na propaganda de um carro, o automóvel vai de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. Ele quer saber qual é essa aceleração, a capacidade de aceleração desse carro. Então, olha só, se ele vai de 0 a 100, então eu já sei que a velocidade inicial, V0, é 0. Velocidade final, 100. Observação importante que a gente precisa fazer é que as duas velocidades estão em quilômetro por hora, mas o tempo está em segundos. Vou ter que transformar isso aqui para hora. Como é que eu faço essa transformação? Eu sei que 1 segundo está para 3.600, lembra? Então, isso aqui vão ser 10 segundos em 3.600 segundos. Isso aqui eu vou transformar em hora. Olha só, galerinha, eu fiz um recorte no vídeo só para fazer essa transformação aqui, senão vocês podem ficar perdidos, né? Mas, professora, da onde saiu esse 10 em 3.600? Saiu dessa transformação aqui, olha só. 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Então, em 1 hora tem 60 minutos vezes 60 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Colocando numa regrinha de 3, olha só. 1 hora, 3.600 segundos. 1 segundo tem quanto em hora? Multipliquei cruzado, 3.600x igual a 1. Esse 3.600 está multiplicando, passou dividindo. Então, eu tenho x igual a 1 sobre 3.600 horas, ok? Como eu tinha 10 segundos, então são 10 em 3.600. Aqui eu tenho 1 segundo, olha lá, 1 segundo em 3.600. Então, na hora de eu jogar lá na fórmula, qual é a fórmula da aceleração? Variação da velocidade sobre variação do tempo. Então, eu tenho velocidade final menos velocidade inicial sobre o meu ΔT, que ele já me deu, ok? Mas como é que vai ficar isso aqui? Então, a minha aceleração vai ficar final, 100, menos inicial, 0, sobre 10 em 3.600, ok? Então, vamos lá. 100 menos 0, 100. Vezes, isso aqui não é uma divisão de fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 3.600 sobre 10. Ou eu já poderia até ter simplificado aqui, tanto faz. Então, eu vou cortar um desses zeros e a minha resposta vai ser, a aceleração vai ser 36.000 quilômetros por hora ao quadrado, ok? Bom, exercício 22. Ele diz o seguinte: um carro andando numa via, numa rua, numa avenida, sei lá, que tem velocidade máxima permitida de 72 km por hora, ele quer saber, nesse exercício, quanto tempo o carro vai demorar para sair do repouso. Opa, repouso, velocidade inicial, 0. Quanto tempo ele vai demorar para sair da velocidade 0 até atingir a velocidade de 72 km por hora com uma aceleração de 5 metros por segundo. Opa, aqui ele deu a aceleração, o que ele está me pedindo é o tempo. O que eu vou ter que organizar? Primeiro, olha essa unidade de medida, metros por segundo ao quadrado. Olha essa unidade de medida, isso aqui é a mesma coisa, se ele está parado, 0 metros por segundo, ok? Mas e essa aqui? Como é que eu faço para transformar isso aqui? Lembra? 72 dividido por 3,6. Ah, então a velocidade final que eu vou usar, 72 dividido por 3,6, é 20 metros por segundo. É isso que eu vou jogar lá na fórmula. Vamos ver como é que vai ficar? Vou fazer aqui desse ladinho. Então, olha só, a fórmula é aceleração igual a ΔV sobre ΔT. Lembrando que esse ΔV é velocidade final menos velocidade inicial sobre a variação do tempo, que é o que ele quer saber. Eu tenho dois caminhos.
eu posso isolar a fórmula para deixar o ΔT isolado, ou eu posso já jogar os valores e ver o que vai dar. Vamos ver? Então, eu sei quem é a aceleração. A aceleração é 5. Velocidade final, 72 km por hora, dividi por 3,6, transformei para metros por segundo, vou usar o 20. Menos a velocidade inicial, 0. Dividido pelo ΔT, que eu não sei quem é. Eu vou multiplicar isso aqui cruzado. Então, vai ficar 5 vezes ΔT, 20 menos 0, igual a 20. Esse 5 está multiplicando, vem dividindo. ΔT, 20 dividido por 5, ΔT é igual a 4 segundos. Ah, então, o carro está aqui parado, saiu da velocidade 0, foi até a velocidade de 20 metros por segundo, ou 72 km por hora, a uma velocidade de 5 metros por segundo ao quadrado, gastou quanto tempo? 4 segundos. Ok? Olha só, a gente estava falando, nas duas últimas aulas, a gente falou de dois conceitos muito importantes na física: a aceleração e força, ok? A aceleração, ela é responsável por quê? Por mudar a velocidade, fazer com que a velocidade seja variada. Ou eu aumento a velocidade, fazendo um movimento acelerado, ou eu diminuo a velocidade, fazendo um movimento retardado, movimento de freada, parar, tendência de parar, ok? E a força é responsável pelo que mesmo? Por 3 coisas. A força, ela pode fazer um movimento começar, ela pode fazer um movimento parar, ou ela pode fazer um corpo se deformar, ok? Então, esses dois conceitos, aceleração e força, são casadinhos, eu disse isso na última aula. É muito importante que esteja claro na cabecinha de vocês esses dois conteúdos. Esses dois conceitos, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho de Newton. Quem foi esse cara? Esse gatinho que tá lá na apostila de vocês, lá na página 51, ok? Lá tá dizendo o seguinte: segundo pesquisa feita entre cientistas e o público geral no site da Royal Society, Newton ficou à frente de Albert Einstein e foi eleito o personagem que causou o maior impacto em toda a história das ciências. Vocês vão ver quando chegar lá na 3ª série que Einstein revolucionou a física que se existia. Mas o que o Newton provocou com a sua física, a física que a gente chama de física newtoniana, foi o que causou o maior rebuliço na ciência, certo? Claro que Einstein vem depois e faz um apanhado de tudo isso e faz uma releitura dessas leis de Newton. Mas o impacto de Einstein foi muito pequeno perto do que o Newton causou, certo? Foi um samba-lelê, tá? Então, olha só. Os seus trabalhos em física, astronomia e matemática foram revolucionários, e a sua obra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicada em 1687, é considerada uma obra das mais importantes da física. Na sua vida pessoal, Newton sempre foi muito introspectivo, solitário e sério. Devia ser chato, né? Mas enfim, era inteligente, né? Além das suas pesquisas, ele ocupou cargos burocráticos na Royal Society, na Casa da Moeda e no Parlamento inglês. Então, ele era realmente o cara, né? Então, esse Newton, ele elaborou dentro dos seus estudos na física 3 leis. Então, a gente tem 3 leis de Newton, primeira, segunda e terceira lei. Hoje, a gente vai falar específico sobre a primeira lei, que é a chamada lei de inércia. O que será que é essa inércia? O que será que essa primeira lei diz pra gente? Bora ver? Então, olha só. Das leis de Newton, a gente vai falar sobre a primeira lei, que é a lei da inércia, tá? Então, o que a lei da inércia diz? O texto está um pouquinho diferente do que na apostila de vocês, mas é o mesmo conceito. Todo corpo tem seu estado de movimento ou de repouso alterado quando sobre ele atua uma força. O que isso quer dizer? O que Newton disse foi o seguinte: se uma bola de futebol está parada aqui no chão, ela só vai começar a se movimentar, não é por vontade própria, é porque alguém vai dar um chute nela, alguém vai provocar uma força,
ok? Então, a lei da inércia diz o seguinte: um corpo parado vai começar a se movimentar se ele sofrer a ação de uma força, ok? Tem também a situação em que o goleiro está lá, no meio de uma partida de futebol, vem alguém dar uma bicuda na bola em direção ao gol. A bola vem na direção desse goleiro, ela vem em movimento, certo? Quando ele cata essa bola no gol, a bola para. O que o goleiro fez? Parou o movimento da bola. Isso é inércia. É a lei da inércia. Então, o corpo veio em movimento, ele aplicou uma força de resistência na bola, fez a bola parar. Vou mostrar um exemplo mais prático para vocês, dessas duas situações. Mamãe, eu preciso de uma coisa genial! Para! Então, olha só, nesse primeiro exemplo, Miguelzinho veio correndo a toda velocidade. Eu parei. Para eu fazer ele parar, eu imprimi uma força, ok? Olha o segundo exemplo. Mamãe, vem brincar comigo. Agora não dá, meu filho, mamãe tá trabalhando. Ah, por favor. Não, não vou. Mamãe, vem brincar comigo, por favor. Agora não dá, meu filho, mamãe tá dando aula. Por favor, mamãe, vem. Não dá. Não dá, eu tenho que dar aula. Pessoal, peraí, eu já volto. Nesse segundo exemplo, o que aconteceu? Eu estava parada e o Miguelzinho me puxou. Ele me arrastou, ou seja, ele imprimiu uma força no meu corpo, fez com que o meu corpo, que estava parado, iniciasse o movimento, ok? Então, olha só. Por que a primeira lei de Newton se chama lei da inércia? O que é essa inércia? Primeiro, observação importante. Inércia não é uma grandeza física. Eu não posso medir a inércia, ok? Mas ela é uma propriedade da matéria, uma característica de cada corpo. E que característica é essa? É a característica que impõe dificuldade à mudança do seu estado de movimento ou repouso, ok? Então, está escrito aqui. A inércia de um corpo é ela que vai dizer se é mais fácil ou se é mais difícil começar o movimento ou parar o movimento. Exemplo, você está no final de uma banguela, tem lá uma rua, uma descidona, você está lá no final, vem um colega seu descendo de bike, correndo porque ele pegou velocidade na descida, você vai conseguir parar esse colega seu. Pode até ser um pouquinho difícil, mas você consegue parar. Agora, se ao invés de ser uma bicicleta com seu colega, for um caminhão. Ah, é lógico que você não vai conseguir parar o caminhão e passa por cima, né? Mas por quê? Porque o caminhão oferece mais inércia, ou seja, mais dificuldade no impedimento de você cessar o movimento. A mesma coisa de começar. Você começa o movimento, você consegue empurrar o seu colega numa bicicleta e ele começa a se movimentar. Mas você não consegue empurrar o caminhão. Por quê? Porque o caminhão impõe mais dificuldade. Então é isso que é inércia. Beleza? Olha só, galerinha, talvez alguma coisa que ajude vocês a entender um pouquinho melhor esses conceitos. Vocês vão achar aqui no positivo on, lá no livro 1, tem livro e conteúdo. Você vai clicar no conteúdo do livro 1 e você, dentre essas possibilidades todas, você vai aqui no princípio da inércia, certo? E aqui tem um quiz para vocês fazerem que vai ajudar bastante no entendimento desse conceito, além dos exercícios que vocês vão fazer, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem. Beijo.